pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são as glórias de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, e nas harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel, o verás. Amém? Amém. Amém. Pode aplaudir a Deus. Amém. Graças ao Senhor. Amados, vamos abrir as Escrituras em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Assim diz a Escritura Sagrada. Gênesis 1,14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos em Cristo. Pela graça do grande Deus, nesse sábado bendito e santo, nós nos reunimos para adorar a Deus na beleza da sua santidade. E hoje nós estamos vivendo um tempo glorioso, santo e bendito. Nós estamos vivendo a graça da revelação de Deus. E o título da mensagem desta noite é Além da Cortina do Tempo. É a mensagem 12ª, do sétimo Adiel, totalizando 1020 mensagens. E hoje é o dia 7 de Abib, sétimo dia de Abib, primeiro sábado santo do mês. E nós estamos aqui reunidos na mesma fé, nesse companheirismo em torno das Escrituras. E Deus tem nos dado a graça de vivermos o assíduo do Senhor, de vivermos o Evangelho revelado, o Evangelho de poder, na unção, sob a unção do Espírito Santo de Deus. E essa semana, Deus nos abençoou muito, Deus permanece concedendo visões espirituais, coisa tremenda. Hoje me visitou lá na casa da professora Hortência, falou sobre o tempo do fim, falou sobre a mensagem e disse que tem me levado em alguns lugares, mas eles estão cegos e não podem enxergar a riqueza que chega até eles e desprezam algo tão precioso, ou seja, a bendita palavra revelada. A luz é tão forte, eu me vi chegando nos lares, e aquela luz muito forte, então eles estão de encontro à luz, certamente que tem que ficar cego. Quando nós seguimos a luz, ela abre vereda,
para nós caminharmos e passarmos. Agora, se nós invertemos a dimensão, não podemos enxergar. E até alguém diz, eu nunca enxerguei esse sapo na Bíblia. Sim, é só por revelação também. Não vai enxergar mesmo. Né? Creio, a Bíblia diz que a palavra vem a um profeta de Deus. Sempre Deus fez isso. Sempre isso acontecerá. Então, Deus, na sua simplicidade, usa um profeta para vir, como assim diz o Senhor. E amados, aqui nesse versículo 14 de Gênesis, Deus nos revela sobre esse tempo tão glorioso, que o mundo não pode perceber, né? O mundo não pode ver, mas nós estamos vendo. Nós temos que ter a felicidade de ir dessa dimensão e enxergarmos. Então isso tem passado por alto, sim, porque o homem se perdeu no tempo e no espaço. O homem está completamente desligado do seu Deus. A humanidade, de modo geral, ela está em estado de blasfêmia declarado contra o seu Deus. Ora, ele criou regras próprias, ou seja, o homem criou regras próprias. O homem enveredou por um caminho, crendo que não precisa do seu Deus, que não necessita dessa palavra, não necessita da Escritura Sagrada, enfim, ele é um ser totalmente independente. E aí que está o erro, aí que está o caos da humanidade. Se a humanidade fosse governada pela palavra, tudo seria bom. Lá no Éden, tudo estava em harmonia. Adão era Deus sobre a terra. E Deus era o Deus de todo o universo. Mas ele era Deus sobre a terra. Ele podia dizer para uma árvore, sai daqui e fica ali. Ó, o teu nome vai ser tal. Olhou para os animais, nomeava os animais, enfim. Ele possuía uma autoridade tremenda, mas se deixou levar pelo discurso de Eva. Então veja, quando a gente vai lá no final da Escritura, em Apocalipse, nós encontramos, ali no capítulo 5, nós encontramos o quê? Que João não via ninguém digno de abrir o livro. E veja, o livro estava nos céus, mas selado nos 7 selos, na própria glória. E João chorava muito. João estava num pranto interminável. Por que João chorava? Será porque também se sentia indigno de abrir o livro? Não. João não chorava porque se sentia indigno. João chorava porque se aquele livro fosse aberto, toda a criação estaria perdida. Que tempo é esse? É um tempo além da cortina, além do véu. Mas João foi vendo tudo. João foi vendo todas as coisas. E veja que um dos anciãos chegou e disse para João que não chorasse mais, porque o leão da tribo de Judá estava ali. E o Cordeiro de Deus ia abrir o livro. E ele tomou o livro que estava no trono, da destra, do poder, tomou o livro. Ele estava na dimensão como um Deus, entrou numa outra dimensão, como leão, e daqui a pouco estava na dimensão de um cordeiro. E ele abriu o livro. O mesmo Deus, em 3 dimensões ali. Deus Todo-Poderoso, Deus como o leão da tribo de Judá, Deus como um cordeiro imolado, todo ensanguentado. E abriu. Ele que abriu os selos do livro. O livro da redenção. E eu creio que o 7º selo são as vozes dos 7 trovões. E é exatamente o que Deus tem revelado para nós, irmãos. Não é como diz, essas coisas têm passado por alto. Deus, em momento algum, disse ser até o parâmetro para se determinar o tempo. Não, de forma alguma. Notem que os selos estão abertos. O profeta pregou
sobre 6 selos. A ele foi revelado a abertura desses selos. Mas quando chegou no 7º, ele disse, houve um silêncio. E hoje estava lendo a mensagem que eu preguei, o Tempo da Tolerância, em 2005. Preguei o Tempo da Tolerância, no dia 22 de agosto de 2005. E lá eu falava sobre isso, dizendo que nós temos 4 tempos no Velho Testamento, mais 4 no Novo, do Tempo da Tolerância, somando 8 tempos. Mas que esse seria o quê? O 9º silêncio. E nós estamos chegando para esse 9º silêncio. Nós estamos chegando para mais essa dimensão. Nós estamos se aproximando. Mas eu dizia uma outra mensagem também, sobre a dimensão do silêncio revelado, que quando os céus fez silêncio por quase meia hora, não significa, meus irmãos, que estava havendo barulho. Não, barulho é som desconexo, porque nós temos hoje aqui na Terra, sons desconexos, barulho de carro, barulho disso, barulho daquilo, barulho daquilo outro, não é assim? Barulho para todo lado. Não, lá nos céus houve um silêncio, de um som sonoro, é diferente, de um som equilibrado, do som nas 7 notas musicais. Então, o som equilibrado, o som de Deus não é barulho, é graça. O barulho aqui perturba, o som de Deus acalma. É diferente. Então a gente falava essas coisas, né? Mas os seres estão abertos. Jesus, nosso Salvador, ele está na dimensão de intercessão. Ele está intercedendo pelos eleitos. Mas, amados, ele está a um passo de resgatar aquilo que lhe pertence. Então está um passo, um rápido. O momento chegará que deixará a intercessão e ele está na dimensão do arrebatamento. Então, tudo estará consumado. Não é? Então, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele está na dimensão de intercessão. Ele está intercedendo. Por quê? Por nós, os eleitos do Senhor. A gente vinha até conversando no carro, sobre o caso do irmão que caiu. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. 7 vezes cairá o homem, mas o Senhor o levantará. E ainda diz mais, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Não é isso? Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, cuida. E é o que a gente tem feito. Deus tem dado graça para nos sustentar. Deus tem nos ajudado a viver. Né? Mas nós somos sujeitos a paixões, né? Sujeitos a tantas coisas. Pô, mas agora Deus, nesses dias, depois que Ele abriu o 7º selo, como Deus abriu o nosso entendimento para compreendermos a Escritura? Como nós crescemos espiritualmente? Como Deus nos abençoou poderosa e ricamente? Enfim, nós vivemos um tempo sem igual, um tempo maravilhoso, tempo de chuva de revelações e mais revelações. Como agora estava em casa, telefonei para aquela moça, Daiane, devo visitá-la amanhã à tarde, e Deus me revelava que ela possuía uma marca no queixo e que ela também tinha um outro sinal embaixo do nariz e marcas no joelho, resultado de um acidente automobilístico, de uma moto batendo num carro. Então, eu nunca vi essa moça pessoalmente, mas Deus a colocou na dimensão das minhas orações e pude ver, e ela está curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus é tremendo. Agora pergunto, que tempo é esse quando nós temos as visões? Não sabemos. Como medir esse tempo? Também não sabemos. Qual é a distância de um sábado? Aleluia! A distância do sábado é a dimensão do tempo da adoração.
Então o homem nunca vai conseguir medir isso. Não, porque a distância do sábado é o tempo que nós chegarmos para a adoração ao Senhor Deus. Isso é muito profundo. Mas veja, que Deus tem revelado para nós as 5 colunas, né? As 5 colunas do tempo, isso é, as 5 dimensões do tempo. Tempo lunar, o tempo sabático, o tempo solar, o tempo estelar e o tempo da árvore da vida. Deus tem nos revelado isso. Agora, em que tempo, qual desses tempos o Senhor virá? Não sabemos. Uma coisa nós sabemos, nós estamos nos aproximando da última semana de anos do 8º silêncio. Daí vem o tempo da tolerância. O tempo que a qualquer momento o Senhor poderá buscar o seu povo. Tempo da tolerância. E nós estamos aproximando gloriosamente para esse tempo. Agora presta bem atenção numa coisa. Presta bem atenção numa coisa. Em 1517, Deus levantou quem? Lutero. Ele veio com a justificação. O justo viverá pela fé. 430 anos depois, Deus me colocou nesse vestido carnal. Nesse véu carnal. 430. E o que é 430? O tempo que levou Moisés para sair com o povo do Egito. Tudo tem uma relação. Quando é que o nosso profeta começou a pregar a mensagem? Praticamente, 1933. 14 anos depois, Deus me colocou nesse vestido carnal. E o que é 14 para nós? Porção dobrada do Espírito. Tempo glorioso, né? Na presença de Deus. Então, meus irmãos em Cristo, hoje, pela graça, nós estamos vivendo essas 5 dimensões. Nós estamos vivendo esse tempo, lá de Martim Lutero até os dias de hoje. Né? Agora, presta, olha a coisa interessante. Quantos anos tem? Quantos anos separam do dia que começou a mensagem para o começo da primeira semana, da última semana do 8º silêncio? Quanto é que dá? Dá para fazer a conta? 80 anos. 1983 para 2013, 80 anos. 80 anos. Que tempo é esse? O tempo que Moisés começou a conduzir o povo para o Egito. Tudo, irmão, tem uma finalidade. E por que a gente está falando tanto dessa última semana? Porque ela vai ser uma réplica, irmão, do que vem depois. Ela é uma réplica da tribulação. Então nós vamos ter um tempo de muita calma. Aí está o grande perigo. Eu preguei muito tempo atrás aqui, a calma aparente. Quando parece que está acalmando tudo. Não. Cuidado! Nós temos que ter um cuidado redobrado nessa última semana. Mas depois de chegar a metade dessa semana, nós vamos passar muitas lutas. E que se Deus não abreviar aquele tempo, como está escrito na Bíblia, muitos se perdem. Então nós vamos ter um tempo de silêncio e um tempo de tumulto. Mas será um tempo de grandes revelações, de grande poder nas nossas vidas. Seria aí o poder apostólico, na sua plenitude se manifestando? Eu creio que sim. Nós estamos caminhando para esse tempo tão glorioso. Agora, Deus tem aberto nosso entendimento para nós sabermos quando é que começa e termina o grande sábado, o sábado verdadeiro, o sábado espiritual. Irmãos, vamos olhar para a sociedade agora, vamos olhar para as denominações, vamos olhar para as religiões. Será que só nós que temos esse privilégio? Será que apenas nós não temos esse privilégio de dizer, hoje é sábado do Senhor?
Quantos conheciam Jesus nos seus dias? Poucos. Até quando ele foi para a cruz, alguns ele não sabia se era ele. O Todo-Poderoso praticamente não foi visto. Então, irmão, é assim em todas as eras. Ele vem para os seus eleitos. Ele não veio para o mundo. Ele não veio para o gentio naquela oportunidade. Ele veio para os judeus. E nem todos enxergaram. Alguns enxergaram. Aquele soldado daquela hora chegou. Esse é o Filho de Deus. Mas quantos soldados haviam? O exército não era pequeno, era grande. Um soldado, um simples soldado, esse enxergou. Os outros não viram nada. Quantos religiosos haviam naquela oportunidade? Quantas pessoas fazendo culto, e pregando, e falando, então? E hoje? Não é diferente. Ele derramou o sangue na eternidade, derramou o sangue na cruz do Calvário, e está derramando sangue agora, porque a palavra está sendo crucificada novamente. Então Deus tem aberto o nosso entendimento para saber exatamente o dia do sábado verdadeiro. Amém? Amém? Isso é graça. Isso é graça. Deus tem expurgado de nós todas as dimensões das virginécias. Olha, vamos entrar. Eu creio que seja uma preparação hoje para você entrar na mensagem das virgens, das 10 virgens. Eram nessas, eram loucas. Mas elas tinham um pastor. Elas tinham um evangelista. Elas possuíam um apóstolo. Ela possuía doutor. Ela possuía profeta. Diz Coríntios que Satanás se transforma num anjo de luz e se apresenta como um ministro verdadeiro. Ó, são as 10. Elas possuíam uma mensagem, mas elas não possuíam a unção de Deus. Ora, como estão as nossas denominações? Como elas estão? Com seus pregadores, com seus profetas, com seus doutores da lei, mas vivendo o quê? Algo que não se enquadra com a Escritura. Mas Deus tem nos expurgado de nós todas essas coisas, nos ungido com a graça verdadeira. Os irmãos sabem sobre as dimensões de eternidade que nós pregamos aqui, sobre as 9 dimensões da água. Ora, todas essas dimensões se relacionam com o tempo, mas há uma dimensão de tempo que está além da cortina do próprio tempo. Ora, a água. A água é uma coisa extraordinária, meus irmãos. Aqui você tem a dimensão além da cortina do tempo. A água. Por quê? Tudo era água. Ele separou a água de cima da água de baixo. Não é assim? Então veja, meus irmãos em Cristo. Ora, então o sol, a lua, as estrelas, o sábado vieram da onde? Da água. Oh, ela é a dimensão do tempo. Portanto, precisamos possuir o conhecimento dessas dimensões, sim, porque elas são a imagem que geraram a sombra do tempo. Tudo era água. Ele não separou depois, água de baixo, água de cima. Deus isso fez. Então, meus irmãos em Cristo. Agora, notem como o tempo se relaciona também com as eras da igreja gentia e judia, com as 7 vestes sacerdotais e com as 7 trombetas. Isso é tempo. E lá naqueles 7 selos, aleluia, ali está o grande tempo, o tempo da redenção. Então Deus está nos levando além da cortina do tempo. Deus está nos levando a uma outra dimensão. Por isso que diz a palavra que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Se nós não estivéssemos assentados em lugares celestiais em Cristo, amados, nós não teríamos nenhuma revelação. Nada. Nada. E o que é estar sentado em lugares celestiais em Cristo? Viver o Evangelho revelado.
Nenhum vento de doutrina nos perturba. Não. Venha a doutrina que vier, apareça o que aparecer, aconteça o que acontecer. Nós vamos ficar na nossa simplicidade. Deus se manifestou em simplicidade. E nós não poderíamos ser diferentes. Nós saberíamos que viver esta simplicidade. Agora, a nossa simplicidade é uma luz muito forte. Ela cega. E ela vai secando, ela vai secando, ela vai secando. E eu estive meditando naquelas mensagens antigas, lendo várias delas, observando o quanto Deus nos amou naquela época, o quanto Deus nos guardou, e Deus foi nos preparando espiritualmente para as grandes revelações. Naquela oportunidade, o que nós conhecíamos era insuficiente para nós poder saber o que nós seríamos hoje. Aquilo que nós sabíamos naquela época ainda era simplório em relação ao que nós temos hoje. Ora, se nós somos filhos de Deus, estamos na Terra, nós somos as pessoas mais importantes do planeta. Deus nos fez mais importantes e todos esses homens importantes e grandes, né, que existem sobre a Terra. Deus nos deu um conhecimento além da cortina do véu. Eles não conseguem, irmãos, passar do horizonte, e nós estamos muito além do horizonte, graças a Deus. E ninguém que é formado em grandes universidades, não. Nós temos nosso estudo secular, né? Enfim, temos nosso conhecimento secular, mas nós temos um conhecimento científico, espiritual, muito grande. Algo que aqui na Terra não iremos encontrar de forma alguma. Louvado seja o Senhor. Então nós temos os tempos da era, das eras da igreja judia, das 7 eras da igreja judia, das 7 eras da igreja gentia, das vestes sacerdotais, das trombetas que vem aí, das taças, das pragas, 7 pragas, das 7 taças, tudo isso aí, irmão, é além da cortina do templo, é muito além. Deus está nos fazendo aproximar desse tempo. Aí alguém pode perguntar, então os irmãos vão ficar sabendo o dia que ele vem? Não. Agora nós conhecemos todos os sinais da vida dele. Ou vamos conhecer todos os sinais. O que significa conhecer todos os sinais? Nós estaremos preparados a todo momento para a vida dele. E a religião? Será que a religião está preparada para esse tempo? Para essa dimensão além da cortina do tempo? Não. Mas Deus está nos preparando. Ora, se vem a mensagem das trombetas, é sinal que Ele vai abrir muito mais os nossos entendimentos. Né? Então é muito importante sabermos que a dimensão celestial não é uma medida comum, não é uma medida natural, não é uma medida terrena, não é uma medida linear, é uma medida celestial. Então notem bem, a distância do sábado, ela não pode ser medida linearmente. Não. Porque ela é uma dimensão da adoração. Como nós podemos medir isso? Ela é infinita. A distância do sábado é eterna. Porque num sábado Ele criou todas as coisas, depois num sábado Ele vai restaurar todas as coisas. Quando toda a mensagem terrena da volta do sétimo anjo terminar, aleluia, nós vamos para um grande descanso. Amém? Nós vamos para um grande descanso. E veja que no Apocalipse, até o capítulo 4, até o quarto selo, bem entendido, até ali é o tempo da noiva. Depois, ele trata com os judeus. Ele vai voltar a falar sobre a noiva lá no capítulo 19, quando ela vem de novo com ele. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Amados irmãos, aqui, olha aqui em São João, capítulo 4, versículo 24. São João 4, 24. Deus
é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Aqui você tem a distância de um sábado. Sábado é conclusão, sábado é revelação, sábado é repouso eterno. Aí foi o primeiro dia, e foi o segundo, foi o terceiro, veio o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo dia, que é o sábado. Mas antes de tudo isso, houve um sábado. Se ele for o primeiro dia, claro que antes aqui do primeiro dia, ele veio do sábado da eternidade. Sábado, então, é o nosso descanso. Mas eu tinha falado sobre João, havia falado sobre João. Aqui Apocalipse, capítulo 5, é um capítulo maravilhoso, meus irmãos. Um tempo sem igual. Né? João, ele viu o livro, está na mão daquele que estava no trono. João viu o livro selado por dentro e por fora. Né? João viu que era o livro da revelação. Mas olha aqui no versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ora, o livro da redenção é algo glorioso, algo bendito, algo santo. Né? Mesmo estando na glória, como já disse, ele se encontrava sob 7 selos, selado. Ninguém podia abrir, ninguém podia ler, ninguém podia ver. João viu todas as dimensões, não encontrou ninguém. Agora notem que aqui nós temos o que? A dimensão além da cortina do templo. João foi lá. Deus há muito tempo atrás falou que a gente daria nas passadas de João. Nós já vimos as visões de João, nós já vimos as dimensões de João. Então agora nós estamos o quê? Nas passadas de João. Nós estamos vendo o que João viu e entendendo o que João viu. O que Paulo fala ali? Antes de eu ler aqui, de voltar aqui, veja aqui em Tessalonicenses, capítulo 4. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se crendo que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim seremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ora, irmão, aqui tem uma dimensão, aqui você encontra que a dimensão além da cortina do tempo. Paulo fala, o que Paulo está dizendo aqui? Que nunca creu que ele morreria, sofreria a morte física. Nós, os que ficamos, eu e mais alguém que crê assim, ficarmos vivos, nós não precederemos que dormem. O que Paulo quis dizer aí? Paulo foi além da cortina do tempo. Paulo foi o 12º apóstolo. Paulo foi aquele homem, aleluia, aquela nuvem onde Deus se manifestou. Paulo foi algo, qual, vamos dizer, 99% do Espírito Santo de Deus. Não foi 100, que 100 era o Senhor Jesus Cristo. Mas que poder estava nesse homem. Ele chegou a dizer que ele ia ver os próprios olhos o quê? O arrebatamento. Coisa tremenda. Depois eu vou contar uma visão para os irmãos que eu tive. Então, aqui nós temos, irmão, algo profundo, algo glorioso, algo tremendo. Agora notem que as águas celestiais produziram 4 animais. Não diz Gênesis que as águas e a terra iam produzir animais? Também lá 4 animais.
o leão, o bezerro, o homem e quem? A águia. As 4 bênçãos de Deus, os 4 poderes do Senhor Deus. Ora, se Deus possui 4 bênçãos, 4 poderes, claro que Satanás ia personificar. E também ia ter 4, né? Então, certamente que as águas do grande abismo iam produzir também 4 bênçãos. E nós temos as 4 bênçãos, os 4 cavalos, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Mas veja que o amarelo, ele possui as 3 dimensões dos 3 cavalos anteriores. Ora, a águia também com as 3 dimensões dos animais anteriores. Então, nessa era agora, é a águia enfrentando o cavalo amarelo. Agora, o cavalo amarelo, esse poder, ele está transportando quem? A morte seguida do inferno. Então, quem é o cavaleiro do cavalo amarelo? A morte. Aleluia. E a águia está sentada em quê? Na graça e no poder de Deus. Mas ela é um poder, ela é uma força. A águia só faz ninho no alto. A gente não encontra uma águia morta pelas ruas. Não. Ela se isola para morrer. Interessante, né? A águia. E quanto mais sobe, mais ela enxerga. Então, meus amados irmãos em Cristo, as visões de João foram concedidas nas dimensões além da cortina do templo. Que homem extraordinário foi João! Meu Deus! Aí você pergunta, mas como que os seres podem se relacionar com o templo? Verdade. Realmente, pode surgir essa pergunta. Mas percebam que enquanto o 7º selo não foi aberto, aleluia, nós estamos longe de saber essas 5 dimensões do tempo. A lua, o sol, a estrela, não é assim? O sábado e a árvore da vida. Mas quando Deus abriu o 7º selo, oh, glorificado seja o Senhor, Ele disse que derramaria grandes chuvas e revelações, chuvas antecipadas de graça e de glória, e abriu o nosso entendimento, e Ele foi mostrando aqui para nós, Ele foi mostrando além da cortina do templo, além do véu do templo. Nós fomos muito longe. O nosso conhecimento espiritual, muito longe do que o povo está. Quando eles viram nos encontraram, eles estão muito longe dessa estrada. Agora pergunta, o mundo nos vê? Os meus vizinhos me enxergam por ali, enxergam os irmãos? Não! Nós não somos a igreja visível, nós somos da igreja invisível. Só Deus nos vê. O mundo não pode nos ver. O mundo não pode nos entender. O mundo não pode, de forma alguma. Eles não conseguem entender isso. E eles, quando eles veem, ouvem a mensagem, ou assistem a mensagem, entendem. Não, eles são milhões na face da terra. Não, um grupo pequeno, mas amado por Deus. Né? Amado por Deus. Então nós estamos longe, nós estamos muito longe desse tempo. Hoje, pela graça, estamos vivendo o quê? A plenitude dos tempos. Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. Aleluia! Nós estamos numa fase totalmente diferente de quando começamos. Mas sempre a gente acreditava que ia chegar lá. Sempre. Não olhamos para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. Falhas surgiram, erros foram cometidos, sim, mas a gente sempre acreditando que ia chegar a um ponto mais elevado. E chegamos. Agora, o 7º selo, o que o 7º selo está fazendo? Ele está velando as vozes dos 7 trovões. Então as vozes dos 7 trovões, elas não são do conhecimento da religião, do eleito. É maná do eleito. É primazia do eleito do Senhor Deus. Se alguém religioso chegar aqui, não, para que eu preciso saber da voz dos 7 trovões? Para eles não tem significado nenhum. Oh, mas para nós é importante. Aleluia! Para nós é da mais alta importância, porque eu adoro a Deus pela revelação da sua palavra. Eu não adoro a Deus porque fui no templo. Eu não adoro a Deus porque o pastor assinou minha carteira de membro. Eu não adoro a Deus porque eu comprei uma cadeira para o templo. Não! Eu adoro a Deus porque Ele
se revelou a mim pelas suas escrituras, através da mensagem de um profeta. Glória a Deus, aleluia. Amém? Eu adoro a Deus assim. Os inteiros que adoram a Deus, indo ao culto, todos os dias, toda hora, todo momento. Né? Não. Nós adoramos a Deus quando no sábado vamos ouvir a voz do profeta. Aleluia! Nós vamos ouvir a mensagem do sétimo anjo. Glorificado seja Deus. Nós vamos ouvir as vozes dos 7 trovões. Oh, amados, isso não é para religião de fora, não. Isso não é para denominação. É que eu sempre digo aqui, as pessoas são boas. Será que uma pessoa da igreja católica, quando ela vai à missa, ela vai para ter um encontro com o diabo? Não. Ela vai para ter um encontro com o Senhor Deus. Não é? Será que esses crentes nominais que vão às suas congregações, vão lá para adorar o diabo? Não, meus irmãos. Eles vão com a finalidade de adorar o Senhor Deus. Então o que está errado é o sistema. Eles estão debaixo de um sistema que não se enquadra com a Escritura. Mas não são pessoas más. Eu creio que Deus tem eleitos em todos esses lugares. Como eu falei hoje com um irmão da igreja batista, falei para ele. Inclusive ele vai, sabe agora, acho que ele vai na reunião lá em casa. Eu comecei a falar para ele dessas coisas. E um homem bom, é bem provável que ele vá. Né? E o irmão Wilson também. Então são pessoas, irmão, que estão aí nas denominações, estão aí vivendo religiões, mas são pessoas que querem a graça e o poder de Deus. Né? Então, eu creio que eles sejam eleitos do Senhor Deus. Amados irmãos em Cristo. O João, ele quis escrever tudo isso, está aqui, ó. Aqui em Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões suas vozes, eu escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, não o escrevas. João não escreveu aquilo. Por que João não poderia escrever aquilo? Que aquilo seria revelado agora. Aquilo que os 7 trovões falaram já estava nas Escrituras. Irmãos, nós temos enxergado a imagem de uma forma gloriosa e temos visto a sombra com poder e glória. Deus nos levou a entender o que era a imagem, para saber o que era a sombra. E a Bíblia diz que o Velho Testamento ele gerou sombra. Ora, porque ele era a imagem, porque ele era a luz. E muitos entendem que ele é a sombra. Não, esqueça aí, isso é coisa de Moisés. Ou aí está a luz. Que Moisés foi um profeta que falou muita propriedade do Senhor Jesus Cristo. E os irmãos já perceberam bem, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, coisa gloriosa, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. O que diz aí, nessa escritura? Olhem só, 3, 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Salvador, mediante os vossos apóstolos. Se ele falou, meus irmãos, para que vos lembreis, é porque isso seria o que? Esquecido. Aleluia! Esqueceram isso aqui. E o sábado está lá. Lembra do sábado. Esqueceram também. Eles esqueceram. Isso foi esquecido, abandonado. Mas Deus nos alertou: não abandone a lei e os profetas. Não abandone o que os apóstolos disseram. Aí está a imagem e a sombra. Glorificasse o Senhor. E a imagem sempre disse que a luz se manifestaria na sombra, nas trevas. Em plenas trevas ele se manifestou. Aleluia! Mas ele veio para os seus não o receberam. Amados irmãos em Cristo, glorificados o Senhor. Então, nós concluímos, meus irmãos, que o 7º selo, né, ele é a 7ª veste sacerdotal. E como essa
festa sacerdotal tem nos ensinado coisas tremendas. Como eu tenho aprendido coisas fantásticas nessa 7ª festa sacerdotal. Agora vejam bem, meus irmãos, o que essas vozes dos trovões têm nos revelado? Nessa 7ª festa, o tempo. O tempo. Nós não estamos perdidos no tempo e no espaço, não. Nós estamos um passo de saber quando é que ele vem. Por quê? Nós temos vivido os sinais do cristão da palavra. Se nós estamos vivendo os sinais do cristão da palavra, certamente nós sabemos a hora que ele vem. Que hora que ele vem? Na distância de um sábado. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Ele vem nessa distância, porque o sábado está perdido, irmão. O homem não consegue mais achar o sábado, mas nós o encontramos. E quando eles repararam nessa mensagem, não! Eles estão loucos! A terra leva 365 dias e tantas horas, tantos segundos para dar a volta ao sol. Não, eles estão loucos. Nunca vão enxergar isso. Mas aquela lavadeira, aquele irmãozinho simplesinho, predestinado, oh, quando ele ouvir isso, graças a Deus, agora eu encontrei o dia da adoração. A volta dele é a distância de um sábado. Qual a distância de um sábado? Aí está a eternidade. Aí está além da cortina do tempo. Mas, amados irmãos em Cristo, Deus levantou Lutero numa época trevas, né? E ele veio com a primeira dimensão da graça, a justificação. Ele leu em Romanos, aquela passagem, o justo viverá pela fé. E ele, em 1517, ele começou, Lutero, ele veio pregando que o justo viveria pela fé. E ele pregou 29 anos. Lutero pregou de 1517 a 1546, assim. E ele, Lutero. O irmão Branham pregou 32 anos, né? De 1933 até 1965. Verdade? Se a gente somar 32, lá nós vamos ter quanto? 60 e quanto? Não é? 61 anos? Está certo que eu estou falando? 61 anos. Aí não veio depois a restauração da ordem do culto, 3 anos, 64. E o que é 64? O tempo dos 4 silêncios, o Novo Testamento. Não é assim? Então vejam bem, meus irmãos em Cristo. Ele veio com a justificação, o justo virá pela fé. Ora, a justificação, Deus revelou para o profeta o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora Deus tem nos revelado que o batismo se relaciona com as 3 festas. A festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Ora, Moisés, quando atravessou o mar, a nuvem, foi no último dia da festa dos pães asmos. Jesus, quando foi batizado nas águas, último dia da festa dos tabernáculos. E Pedro, quando fez aquele grande discurso e veio o batismo de Jesus Cristo, no último dia da festa de Pentecostes. E Jesus se manifestou para todos eles no último dia da festa dos tabernáculos. Ora, as 3 festas envolvidas com o batismo. Nós vamos além do que o profeta viu, além do que Lutero pensou, muito além. O que é isso aí? Nós estamos além da cortina do tempo. Ora, 430 anos depois que Deus levantou Lutero, ele me colocou nesse véu carnal, em 1947. Pergunto, que tempo que é esse? Que tempo seria esse? O tempo que levou Moisés para tirar o povo da onde? Do Egito. E ele começou com quanto? 80 anos. 40 anos passou pelo deserto. Pergunta agora, seria de 40 anos o tempo da tolerância? Não sei. Mas, então, quando terminar o 8º silêncio, nós vamos ter um tempo, 2, quase meia hora, porção dobrada do Espírito. Nós temos que ficar bem atentos. Ó, ele está voltando a qualquer segundo. Mas continue trabalhando, continue lavando a sua roupa, construindo a sua casa, comprando o seu carro, vida normal. Mas sabendo que ele está a um passo para sair da intercessão e resgatar o que lhe pertence. É o que está lá em Apocalipse capítulo 5. Depois vamos ler aquele capítulo 5 ali, bem devagarzinho,
vai atentando, os irmãos vão enxergar isso que eu estou falando aqui. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Que tempo glorioso, né, irmão? Que tempo maravilhoso. Ora, com 46 anos, eu comecei a pregar essa mensagem. E havia apenas 6 selos abertos. Nós temos 7 selos abertos. 7 selos abertos. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Isso é muito maravilhoso, isso é muito glorioso. O sábio religioso estava entre nós, nos perturbando, nos atrapalhando. Que dia tumultuado era aquele? Quantos lembram disso? Quando ele revelou o sábio verdadeiro, que paz! Olha a paz, nós estamos aqui. Até o mundo parou aí fora. Está parado, por quê? Parado diante do poder de Deus, meus irmãos. Olha que calma, assustadora. Aleluia! Como Deus é bendito. Nossa, como Deus é maravilhoso. O sábio religioso estava entre nós. Deus viu maldade em nós? Não, porque a gente desconhecia a dimensão, não é, do tempo, além da cortina. Nós não sabíamos isso. Nós sempre acreditávamos que íamos chegar a um repouso verdadeiro. E chegamos, glorificados ao Senhor. Agora percebam que a revelação do 7º selo foi aproximadamente no dia 22 de agosto de 1996. 49 anos depois que eu vim para esse serviço carnal, né, é que Deus começou a revelar essas coisas. Olha quanto tempo. 40 e quanto? De 96 até agora, quanto que vai dar, irmão? 17 anos. Não é? 17 anos. Aleluia. Agora, presta bem atenção nisso. 17 anos. Né? O que é 17? É tempo de graça, tempo que Jacó viveu no Egito, tempo que José foi preso, tempo de Paulo se manifestar com poder e glória, tempo da responsabilidade por batismo de Jesus. Agora, quanto tem de 33 para 47? 14. 14. O que é 14? Porção dobrada do Espírito. Então, nós estamos vivendo tempos gloriosos, tempos maravilhosos. Ora, e se nós somarmos 1996 com 17, vai dar 2013 anos. O que é 2013? Começo da última semana do 8º silêncio. 17 de novo nós temos aí. E agora vamos encontrar 17 em N partes da Escritura. Olha para atenção. Nós vamos encontrar. Qual foi o dia que Noé, sobre o dilúvio? Que dia que foi? 17º dia do 2º mês, ou 17 de novo. Agora, no dia 13 de junho de 2005, eu notei aqui, eu ministrei a mensagem 882, Tempo da Tolerância. O 9º silêncio será sábado sobre sábado. Um sábado aqui, outro sábado ali. Pode prestar atenção nisso. E a cada sábado que vem, a gente vai se alegrando no Senhor. Porque agora nós estamos vendo o quê? Um tempo que o mundo não conhece. Um tempo, só o eleito sabe. Agora, uma coisa interessante. Quando o profeta foi batizar a 17ª pessoa, lá naquele rio, Deus falou com ele. Assim como João Batista foi precursor da primeira vinda, a sua mensagem será precursor da minha segunda vinda. Aleluia! Olha o 17 aí de novo. Que tempo tremendo, que coisa gloriosa, como tudo se enquadra com as Escrituras. Aleluia! Glorificado seja Deus. Jacó viveu quantos anos? 147. 147 é a dimensão de quê? De cada verso sacerdotal. São 1029 mensagens. Vem aí o milênio, 2029, e é quase meia hora de silêncio. Não dá os 2049. O que é isso? Tempo da graça e da restauração. Nós estamos no caminho certo. Amém? Estamos no caminho certo. Glorificados ao tal do Senhor. Aqui,
Gênesis 47, pensando nisso, que nós estamos falando para os irmãos. Gênesis 47, versículo 9. Assim diz a Escritura. E Jacó, como é que não? 47, 9. Isso mesmo. E Jacó disse ao seu pai: eles são meus filhos, que Deus me entenda daqui. Ele disse: peço, traz-me aqui para que os abençoe. Ó, Jacó, meus irmãos em Cristo, ele foi peregrino no Egito, 17 anos. Mas quando ele foi abençoar os filhos de José, ele cruzou as mãos. Quando ele cruzou as mãos, aleluia, ele revelou um templo ali, um grande templo. É isso que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Isso que nós estamos vivendo hoje. Jacó viveu 17 anos. E Faraó perguntou para ele: quais são os tempos da sua peregrinação quando chegou lá? Ele falou: 130. 130. Então tinha o quê? 6, quase meia hora de silêncio. Ele viveu 7, quase meia hora de silêncio. Então ele foi o quê? Completo. E mais 7 dias. O que são 7 dias? O tempo do dilúvio. Antes do dilúvio. Não, tudo se enquadra, tudo é graça, tudo é poder. E de Jacó vieram o quê? As vestes sacerdotais. Olha, é o que nós estamos vivendo. Ele é o pai das 12 tribos de Israel. Glorificado seja o Senhor. Meus irmãos em Cristo, que Deus possa nos guardar no seu amor, que Deus possa nos abençoar, que o Senhor Deus possa nos ajudar a entender as Escrituras. E eu creio, nós estamos vivendo além da cortina do tempo. Nós estamos num processo de transformação tão grande, que quando eles virem, ficarão admirados. Mas como? Como isso é possível? Deus tem nos velado, o Senhor tem nos guardado pelo seu grande amor. E creio, assim Ele vai nos conduzir até o dia do arrebatamento. Amém? Fiquemos em pé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e o poder de Deus esteja em cada coração. Então, somente creio, Deus tem nos amado profundamente, por isso, tem nos revelado essas grandes verdades. E eu creio que essa mensagem será fundamento para a mensagem, a parábola das 10 virgens. Amém? Amém. Fiquem com Deus e que a graça de Deus esteja em cada coração. Amém.